Em nome de Jesus. Igreja, paz do Senhor Jesus. Uma alegria, nós estamos aqui mais uma vez, adorar ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui e desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Que Deus abençoe. Mês de maio começa com M, mulher começa com M e mãe começa com M. Então, maio é o mês das mães, o mês da mulher. Que Deus possa nos abençoar poderosamente. A minha, Jesus levou para a casa dele o ano passado. Levou ela no início do ano passado e levou meu pai no final do ano passado. Então, no ano passado, meus pais foram para a glória, mas todos os dois foram salvos. Então, para mim, eles não morreram, eles mudaram de residência, né? E a gente vai se encontrar novamente em nome do Senhor Jesus. Então, eu quero agradecer a Deus. Minha mãe sempre nos ensinou a andar na verdade, a falar a verdade e a honrar a palavra que a gente diz. E meu pai também dizia: meu filho, documento e papel, contrato, a gente rasga e joga no lixo. Mas a palavra de um homem tem que permanecer aí, independente do papel. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, pela oportunidade de Deus ter me dado para estar com minha mãe durante 79 anos e estar com meu pai, que partiu com 94 anos. Viveu muito. Então eu quero agradecer pela vida deles em nome de Jesus e agradecer pelas mamães que estão aqui presentes. Agradecer a Deus pela vida do pastor Tavares, que sempre nos recebe com alegria. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de ceder aqui o culto da igreja para ministrarmos a palavra de Deus, aos obreiros que sempre nos recebem, a sua digníssima esposa, Deus abençoe também, a todas as irmãs e os irmãos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 31 e depois 1 Pedro 5, 7. Mateus capítulo 6, versos 31 e 32 e depois 1 Pedro 5, 7. Mateus capítulo de número 6, versos 31 e 32. Quem já encontrou, diga amém. Aí você deixa marcado aí e depois vai para 1 Pedro 5, 7. Mateus capítulo 6 e verso 31, eu vou ler o versículo, a partir do versículo 31 até o versículo número 34. Vamos ler, eu leio um versículo, vocês leem outro. Mateus capítulo 6, versos 31 ao 34. Eu leio um versículo, os irmãos leem outro. Portanto, não se preocupem dizendo: que havemos de comer ou que havemos de beber, ou que vamos vestir. A igreja. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Primeira Pedro 5,7
3, eu gostaria que toda a igreja lesse 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 7. Quem encontrou, diga amém. 1, 2, 3. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por qual razão a gente deve lançar sobre ele toda a nossa ansiedade? O próprio versículo responde: porque ele tem cuidado de vós. É Deus quem cuida de nós. Eu gostaria de trabalhar com vocês aqui um pouquinho um tema que é muito atual. Eu gostaria de falar de um tema que Jesus falou lá há mais de 2.000 anos atrás. E Jesus falar há mais de 2.000 anos atrás, sem ter o que a gente tem aqui hoje, mostra que esse assunto é um assunto que já incomodava desde o início. E que assunto é esse, pastor Rogério? Olhe para o seu irmão e diga assim: vamos falar sobre ansiedade. Será que tem alguém que é ansioso aqui essa noite? Será que tem alguém que é ansioso? Será que nós somos ansiosos? Com o avanço da internet, a gente viu aqui na peça apresentada aqui, a ansiedade bem retratada em cada filho, que cada um tinha uma urgência para resolver, ou era namorado, ou era música, ou era tarefa, ou era alguma coisa. A gente viu de forma lúdica, não é? Aqui, como a ansiedade ela impera, a ponto de roubar de nós os nossos relacionamentos familiares. Dificilmente você vai ver uma casa, dificilmente, eu não estou dizendo que não tenha, mas dificilmente você vai ver uma casa que na hora da refeição se coloca uma mesa e todos da mesa se sentam para comer. Geralmente um vai para um quarto com um prato, outro vai para o escritório, outro vai para o sofá para frente da televisão, outro vai não sei para onde e fica todos separados, porque cada um tem a sua necessidade e urgência. E alguns comem mal mastigando com o celular na mão e a colher na outra, e o garfo na outra, e olhando assim, sem a paciência de pelo menos desfrutar daquela refeição que é, segundo a Bíblia, um momento sagrado. Então, eu quero tratar um pouquinho com vocês aqui e quero trabalhar esse tema, como vencer a ansiedade. Olhe para o seu irmão e diga assim: vamos aprender um pouquinho como vencer a ansiedade. Jesus, pastor Tavares, estava falando de ansiedade numa época que não tinha telefone, não tinha computador, não tinha Wi-Fi, não tinha avião, não tinha helicóptero, não tinha velocidade de nada. Se quisesse viajar, era no nome do jumento ou de um camelo. Porque carro não existia nada de tecnologia. E Jesus já via o povo ansioso, já via o povo inquieto, e já corrigia o povo, dizendo: não andeis inquietos, não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente está falando de mais de 2.000 anos atrás. Imagina hoje, com um avanço tecnológico, com as aeronaves, com Wi-Fi, com carro, com telefone de última geração. Como é que a gente fica hoje? Nosso sistema nervoso. Jovens de 17, 18 anos, tomando remédio para crise de ansiedade. O que um jovem de 17, 18 anos tem de peso de responsabilidade para se preocupar com a feira, com pagar o aluguel, com comprar alguma coisa? O que ele tem para se preocupar? Por que essa ansiedade? Por que essa crise de ansiedade? Os consultórios estão cheios de jovens, não pessoas velhas não, jovens que estão tendo crise de ansiedade sem uma razão que justifique isso. Porque a responsabilidade do jovem
é apenas estudar, brincar e obedecer os pais. Mas você vê que eles estão frequentando os consultórios dos psicólogos, frequentando até os consultórios dos psiquiatras, porque já não resolve apenas uma orientação, tem que passar por uma terapia medicamentosa. Isso não pode acontecer com aqueles que são servos de Deus. Por que não pode acontecer? Aliás, deixa eu só corrigir minha palavra. Isso não deve acontecer com aqueles que são servos de Deus. Isso pode acontecer, mas não deveria e não deve acontecer. O que está faltando é orientação, ensinamento, mostrar como vencer isso. Eu quero aqui, dentro desse tempo aqui, falar um pouquinho com vocês. Como vencer a ansiedade? Número 1, repita comigo. Substituindo. Está muito fraco, aqui tem muita gente. Né? Diga substituindo os seus pensamentos. A primeira coisa para vencer a ansiedade não é fazer jejum, não é oração, não é acordar de madrugada. A primeira coisa que você tem que fazer é substituir os seus pensamentos. Porque se fosse o jejum e a oração, quem orava e quem jejuava era para ser bem calminho. Era para ser bem tranquilo. Não era para ter nem pressa. Eu conheço gente de oração, pastor, gente de jejum, mas penso na pessoa ansiosa. De um lado e do outro. Como assim? Porque escute. Quando você entender que a ansiedade, ela mora dentro da sua cabeça e que muitas vezes ela não é real, ela é imaginária, você tem que aprender a substituir os seus pensamentos. O que é que o apóstolo Paulo falou para que os nossos pensamentos fossem como? Lá em Filipenses 4:8 ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Do que é que eu me alimento? Os meus pensamentos são alimentados de quê? Quais são as informações que alimentam a minha mente? Quais são as informações, e eu digo, de todas as áreas, da internet, dos amigos, dos papos escolares, das vizinhas, do depois do culto? Quais são as informações que ocupam a minha mente? Dependendo desse nível de informação, eu estarei uma pessoa mais calma ou mais ansiosa. Agora, olha para mim aqui, presta atenção. Substituir os pensamentos é diferente de apagá-los. Nós não podemos apagar os nossos pensamentos. Tem uma tecla no computador chamada delete. Quando você escreve alguma coisa e você não gostou, você apaga. Na mente não temos essa tecla delete. A informação, uma vez que ela entrou na mente, ela vai fixá-la na mente. Pastor, então o que é que eu faço? A informação entrou e ela não tem como sair. Ela não tem como sair, mas tem como ser substituída por outra informação. E aí você não depende só daquela informação. É preciso que você substitua aquilo que você pensa. Por exemplo, tem gente que pensa mal de todo mundo. Tem gente que se vê alguém falar assim no ouvido do outro, ó, de longe, não sabe o que foi, não fez leitura labial, não tem nenhuma informação, mas na mente dela já está assim, ó, deve estar fuxicando de mim. Deve estar falando de mim, porque eu não vou com a cara dela, não vou com a cara dele, está falando alguma coisa. O que é isso? Isso é uma mente cauterizada e poluída. A Bíblia diz que para o impuro, nada é puro. Todas as coisas. Temos que substituir os nossos pensamentos. Escute. Martinho Lutero disse: eu não posso, olhe para mim aqui, por favor, presta atenção. É 20 minutos somente. Se você não aguentar 20 minutos, você não pode nem ir para o céu, porque no céu é a eternidade. Lá de Jesus.
Você não aguenta 20 minutos sem prestar atenção? 20 minutos, pelo amor de Deus. Como é que tu quer morar no céu? Tem que se converter de novo. 20 minutos você não consegue prestar um culto racional? Olha para mim. Martinho Lutero disse: eu não posso impedir um pássaro de pousar na minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer um ninho. O que é que ele estava dizendo? Eu não posso impedir que um pensamento chegar na minha mente. Não posso. Porque não depende da gente, é algo involuntário. Mas eu posso aprender a administrar esse pensamento que vem na minha mente. É igual a tentação. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele não ora assim: Senhor, não nos deixe ser tentados. Não está escrito isso. Está escrito. Porque Jesus sabia que todos nós, inclusive ele, seria tentado. Então, ele disse: não nos deixe o quê? Cair em tentação. Ou seja, a tentação vai vir, Senhor. É inevitável. Agora, nos guarde dela, nos livre dela. Assim são os pensamentos. Você não está livre deles. Mas você tem que aprender a substituir eles para administrar esses pensamentos. Mas não. Você já viu, gente? Aqui não deve ter, não, isso não. Esse tipo de pessoa não. Aqui não deve ter. Mas, por exemplo, vou usar aqui um caso aleatório, um exemplo. Tem mulher que, digamos que uma torneira da casa dela está pingando. Aí, o marido chegou do trabalho, cansado, cheio de tarefa. Fala assim: olha, tem que trocar aquela torneira, porque está pingando já faz dias. E você sabe, a conta d'água vai aumentar, fica essa torneira pingando, molha a pia toda, tal. Ela fala isso quando ele chega. Ele vai dormir. De manhã, ela diz: olha, a torneira tem que trocar, você sabe, está pingando. Meio-dia, na hora do lanche, à tarde, de madrugada, ela sonha com a torneira pingando na casa do marido. E parece que é uma coisa. Quanto mais você fala, mais o camarada esquece de fazer. Aí quando você quando você esquece que não fala mais nada, aí a coisa acontece. Parece que é uma coisa proposital. Quanto mais fala, bate na tecla, você, eita, rapaz, toda vez para fazer isso eu não lembro. E a pessoa, pam, pam, aquele moído, como diz a história. Substitua esse pensamento pelo elogio, por exemplo. Olhando para meu marido, você é um marido formidável. Essa torneira está pingando, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua mente, ele lembrar, e você vai consertar. Eu não vou nem cobrar de você, porque você é um homem de Deus. Tá? Ele vai dizer assim: meu irmão, eu sou tão importante. É só a torneira, filha, que tá. Tem lâmpada não, não tem mais nada não, caixa d'água não. O que é que tem aí? Porque por esse elogio. Agora, enquanto tu ficar nesse moído, você já falei 10 vezes, você não escuta, papapá, ele vai ficar com mais raiva, vai pingar outra torneira, a caixa d'água, a luz vai queimar, o interruptor vai começar as coisas a quebrar. Olha para o seu irmão e diga assim: ansiedade contamina. Não, fale. Ansiedade contamina. Ansiedade contamina. Quando você fica muito ansioso, você contamina o outro. Por exemplo, olha para mim aqui. Tem gente que tem tanta ansiedade que não consegue prestar atenção no culto, porque tem assunto mais importante que não pode esperar para falar quando terminar o culto. A ansiedade está... Ué, fulano, ué, Beltrano, ué, não sei o quê, ué, não sei o quê, ué. O que é isso? São pessoas que estão com crises de ansiedade tão grande, que elas têm a necessidade de falar, já não têm paz de espírito, de adorar o Senhor. Por quê? Porque o nível de pensamento e de informação que está na sua mente está perturbando tanto que a pessoa não consegue se concentrar em mais nada. E isso não é só na igreja, não. Isso é na escola, isso é numa prova, isso é um curso que vai fazer. Você não consegue mais concentração. Por quê? Porque você está com a mente cheia de pensamentos que precisam ser o quê? Substituídos. Então, aceite o conselho de Paulo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pastor, o que é que eu faço mais para vencer a ansiedade? Repita comigo: se envolvendo mais com o rei e com o reino.
Olha para o seu irmão e diga assim: tem gente que se envolve com um ou com o outro, mas tem que se envolver com os dois. Tem que se envolver com os dois. Tem gente que, por exemplo, é de oração, de jejum, leitura da Bíblia, tal. É a pessoa, pastor, que busca, pega o céu com a mão. Mas se você pergunta assim, quer um compromisso na igreja? Olha. Deixa eu orando, deixa eu jejuando, buscando o papai do céu. Mas compromisso, eu não quero porque é paga preço. A gente entrou numa comissão, entrou para se envolver alguma coisa, é preço. Aí se envolve com o rei, mas não se envolve com o reino. Diga assim, se envolva com o rei, mas não esqueça que esse rei tem um reino que precisa de você. Adora, ora, busca Deus, mas não se envolve com nada da parte operacional da igreja. Como é que eu venço a ansiedade? Me envolvendo mais com o rei e com o reino. E aí eu vou usar uma frase que não é bíblica, mas todo mundo conhece. Porque mente vazia é oficina do diabo. A pessoa não tem nada, não se envolve com nada. Por outro lado, tem outro extremo. Tem gente que se envolve muito com o reino. Se envolve muito com a parte operacional. Se envolve muito com a obra. Se envolve muito com tarefas dentro da igreja. Mas não quer buscar a graça de Deus sobre a sua vida. Procura ela na consagração. Procura ele no coração. Procura na vigília. Procura no jejum. Não, mas conte comigo. Olha. Conte comigo que eu quero ajudar, eu quero fazer. Entenda uma coisa. Se você fizer sem estar envolvido com o rei também, você vai deixar um rastro de relacionamentos quebrados. Pastor, eu não sei se aqui tem, mas tem gente que desempenha uma tarefa como ninguém desempenha. Mas todas as vezes que você bota essa pessoa para trabalhar em grupo, ele sempre fere um ou dois. É uma pessoa excelente, pastor. Faz tudo direitinho, faz tudo certinho. Mas quando você vai ver, machucou um, feriu o outro, está de mal com o outro, machucou. Desempenha a tarefa, mas quebra relacionamentos. Por quê? Porque está envolvido com o rei. Esse aqui é o contrário. Está envolvido com o reino, mas não está se envolvendo com quem? Com o rei. Então, ele não tem a graça para fazer aquilo. Ele tem o talento para fazer. Conhece, sabe como faz, sabe o caminho das pedras, faz tudo direitinho. Mas como não tem espiritualidade, sai dando patada num, patada no outro, patada num, patada no outro, sai ferindo todo mundo e ainda bate no peito e diz assim, mas eu fiz, ninguém fez, mas eu fiz. Mas você fez pela carne, tem que fazer pelo Espírito. É! Porque aqui não é empresa, aqui é igreja. Fazer por fazer. A excelência não está em você fazer certo. A excelência está em você fazer passando pelo filtro chamado Jesus. Repita comigo. Jesus quer trabalhar através de mim. Mas primeiro, ele quer trabalhar em mim. Tem gente que é, Jesus me use, me use, me use. Jesus trabalhe através de mim. E aí ele está lá respondendo, tu não deixa eu trabalhar primeiro em ti? Olha, o índio chegou aqui na cidade, o índio chegou na cidade, dessas tribos bem afastadas, que não tem tecnologia nenhuma, pastor. Chegou aqui na cidade. Olhou, passou 15 dias aqui, voltou para a tribo. Um saquinho na mão, chegou na tribo, disse, e aí? O
que você viu mais interessante lá na cidade? Eu vi uma coisa muito interessante e trouxe para cá, para a aldeia. E agora toda a aldeia vai ser muito bom, muito próspera. O que foi? Aí ele tirou do saco, sabe o quê? Tirou do saco uma torneira. Aí fez um buraco na parede, empurrou a torneira, abriu e ficou esperando a água sair. E disse: me branco com muita água quando abre aqui. Aqui não sai nada. Abre mais, abre um lado, abre do outro, abre um lado, abre o outro. Cadê a água sair? Tem gente que está assim na obra, tem a torneira na mão. Mas a água não sai. Porque pensa que é só fazer um buraco na parede e colocar. Não, tem a encanação, tem a hidráulica, tem o trabalho, tem o derramado do Espírito Santo. Não é só abrir a torneira, não. Tem que buscar na fonte, tem que buscar lá. Diga para o seu irmão, se você pode ter a torneira na mão, mas se não tiver ligado na fonte, a água não sai, a água não sai, a água não sai. Olha, essa água está tomando aqui, passou por muita enganação, foi engarrafada para chegar, caminhão. Olha, foi um sacrifício. Aqui para mim está fácil. No copo, olha. Mas para chegar aqui, o que teve de gente que pagou o preço no sol quente. Quer vencer a ansiedade? Se envolva mais com o rei e com o reino. Quer vencer a ansiedade? Substitua os seus pensamentos. Em terceiro lugar, quer vencer a ansiedade? Repita comigo. Reconheça a soberania de Deus. Não apenas nos momentos bons, mas nos momentos ruins também. Tem gente que acha que Deus é só soberano quando Ele está resolvendo. Mas Ele é soberano também quando Ele não resolve. Tem gente que acha que Deus é soberano quando Ele está abrindo a porta. Mas Ele é soberano também quando Ele fecha a porta. Tem gente que Deus acha que Ele é soberano só quando Ele cura. Mas Ele também é soberano quando alguém ora por cura e a cura não vem. Deus deve ser soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida em qualquer momento, sejam eles bons ou ruins. Se você colocar a sua mente para servir a Deus, pensando que Ele vai agir e que Ele é soberano, só quando tudo está dando certo, você vai se decepcionar quando as coisas derem errado. Já dizia o cantor, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele é Deus. Se a cura vier, Ele é Deus. Se a doença chegar, Ele também é Deus. Ele é Deus em qualquer momento. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele é soberano em todos os momentos. Rica labará churimina. Não, e agora na última, agora tem os crentes colocando Jesus no canto da parede, sair de casa, outro dia eu vi a irmã, olha, eu disse a Jesus, vou para a igreja hoje, se o senhor não falar comigo, Jesus, o senhor, olha, eu digo, olha para aí. A porta abriu, Ele é soberano. A porta fechou, Ele é soberano. Você orou e Deus curou, Ele é soberano. Você orou e a pessoa continuou acamado, Deus sabe de tudo, Ele é soberano. Quando você entende isso, que Ele é soberano, a ansiedade começa a sair. Por que essa ansiedade vem para o coração? Porque você fica criando aquela expectativa das coisas sempre darem certo. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, olha, vai dar certo, vai dar certo, olha pastor, vai dar certo. Você cria aquela expectativa. E aí você desenha e cria um Deus só para você. E você até diz, Deus vai fazer assim,
vai fazer assado, vai fazer desse jeito, vai tomar essa providência, e Deus está lá, e Deus faz tudo o contrário ao que você pensou. Aí a crise de ansiedade dentro de você. Rapaz, eu orei, eu jejuei, busquei a Deus, acreditei, e não aconteceu. Mas não aconteceu porque Deus falhou. Não aconteceu porque você não entendeu o propósito do Deus dizer não naquela hora. O sim de Deus ensina, mas o não de Deus ensina muito mais. Eu aprendi a servir um Deus. Eu já sirvo a Jesus há quase 30 anos. Eu aprendi a servir um Deus que abre portas, que prepara vitórias, que faz tudo isso. E aí eu comecei. Aí quando uma porta se fechava na minha vida, irmão, eu dizia assim, isso é o diabo. O diabo fechou essa porta. E tem crente que fala que tanta coisa que acontece na vida dele é o diabo, que Deus participa 10% da vida dele, 90% é o diabo. É o diabo que fechou a porta, é o diabo que quebrou o carro, é o diabo que queimou a televisão, é o diabo que tirou o emprego. Não, 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 não. Escute, nos 42 capítulos do livro de Jó, o Satanás fez uma sarceira na vida dele. Em nenhum versículo dos 42 capítulos, Jó abriu a boca para dizer assim, o diabo está me perseguindo, o diabo me atacou, Não, não. Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Até o diabo usando a boca da mulher dele para dizer assim, ó rapaz, amaldiçoa Deus e morre. Ele mesmo assim não deu crédito para o diabo. Ele disse à mulher assim, tu fala como uma louca, fala rapaz. A gente não receberia o bem de Deus e o mal também não? Nada que acontece na vida do crente acontece sem a permissão de Deus. Pare de dar crédito ao diabo na sua casa. Tire essa ansiedade do seu coração. Confia no Senhor, porque é Ele que está fazendo. De novo, Deus não precisa abrir uma porta para te dar vitória. Com porta fechada e tudo. Quando Ele quer dar vitória, Ele dá e ponto final e ninguém impede. Deus não está limitado à porta aberta. A porta pode estar fechada. Mas se Ele disser assim, eu vou abençoar. Com porta fechada e tudo. Acabou-se. Se arrebenta tudo e ninguém impede. Pastor, quando Jesus foi na casa de Jairo, para a menina ressuscitar, foi com a porta aberta ou com a porta fechada? Fecha a porta. Sim ou não? Jesus, ao terceiro dia, quando ressuscita, que ele aparece para os discípulos que estavam dentro da casa. Ele bateu na porta para a porta abrir, ou ele entrou com a porta fechada e tudo? E apareceu lá dentro. A viúva, que os credores vieram buscar, os filhos dela, porque o marido ficou devendo. Quando o profeta mandou ela arrumar a vasilha, mandou ela entrar na sua casa e fazer o quê? Fechar a porta. Para todo mundo, a Lisa estava dentro de casa chorando, mas a porta fechada e o azeite prosperando lá dentro da casa dela. Diga assim, tem milagre que só vai acontecer com a porta fechada. Tem milagre que só vai acontecer com a porta fechada, porque se abrir, estraga. Se abrir, estraga. Você sabe o que é soberano? Número 1, aquele que governa com poder absoluto. Número 2, aquele que exerce o poder sem limite. Número 3, aquele que exerce a autoridade suprema. Número 4, aquele que governa em qualquer tempo. Deus é soberano e faz o que quer. Para encerrar agora o meu tempo, para ser fiel aqui ao tempo que o pastor me deu, repita comigo. Para vencer a ansiedade, eu preciso
não deixar que o meu sofrimento diminua a minha adoração. O que é que faz você calar a boca? O que é que faz você deixar de louvar, deixar de vir para a igreja? Pronto. Domingo hoje, dia das mães. Eu moro lá do outro lado, como vocês sabem. Eu moro lá no Janga. Lá para cá, você vê. É o caba ímpio, não tem nada de Deus na vida dele. Aí mala de carro aberta, som na maior altura. O cara tomando todas, pulando de felicidade, rindo, brincando, tal. E tá lá e pulando e tomando todas. Aí olhando assim, alguns crentes vindo para a igreja. Crente que tem crente que tem o nome escrito no livro da vida, crente que fala língua estranha, crente cheio do Espírito Santo. Olha, vindo para a igreja. Olha o cara lá cheio de demônio, tomando cachaça, com a mala do carro aberta. Hey, bota aí, bota um brega, bota Reginaldo Rossi, bota não sei o que, tá. Olha o crente cheio do Espírito Santo. Vai morar no céu. Indo pro culto. Diga assim, por que isso, pastor Rogério? Eles estão vivendo uma mentira como se fosse uma verdade. O crente vem viver uma verdade como se fosse uma mentira. Não basta você dizer que acredita na palavra. Você tem que ter atitude. Pastor, a igreja tem que sair da teoria, pastor. A gente fala em fé, a gente fala em milagre, mas na hora que a gente enfrenta qualquer dificuldade, a gente fraqueja, a gente para. A gente tem que ter atitude, tem que dizer assim, não, eu creio. Eu vou dizer aqui, eu sou de Gravatá. O sangue pode dar no meio da canela, mas eu não vou abrir mão da minha fé. Eu vou continuar confiando no Senhor. Irmã, o ímpio está lá, vivendo uma mentira, como se fosse uma verdade, gastando o dinheiro dele, pulando, rindo. Aí o crente que vem viver a verdade do evangelho, vem para a igreja, ele vem como se ele viesse viver uma mentira. Como é que está, irmã? Ore por mim. A primeira coisa que o crente abre a boca é para pedir. Ore por mim. É luta. Ore por aquele homem. Ore por aquele filho. Ore por aquele. Você fica orando. Vou falar bem devagar. Bem devagarzinho. Faça silêncio agora. Não dê nem glória agora não. Fique em silêncio. Vou explicar. Escute. Escute. Eu aprendi que não é a luta que afasta o crente da igreja nem de Jesus. Eu aprendi, irmão, que o que afasta o crente é a falta de convicção de que Deus vai fazer. Porque se você tiver, pastor, se a gente tiver plena convicção de que Deus, de fato e de verdade, vai fazer, a luta pode se levantar como uma onda encapelada gigante. Mas você diz assim, eu estou vendo que a luta está grande. Eu estou vendo que isso aqui é para assustar, mas eu tenho tanta convicção no Deus que eu sirvo, que eu sei que Ele vai vencer. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Quando a tempestade se levantou no mar, que Jesus veio andando de madrugada por cima das águas, e que todo mundo disse, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus falou assim, não temas, sou eu. Qual foi o apóstolo que disse assim, se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas? Fale alto, qual foi o apóstolo? Pedro. Agora me corrija se eu estiver errado. Na hora que Pedro disse assim, se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus falou assim para Pedro, foi Pedro, é o seguinte, só um minutinho. Mar, se aquiete, vento, calma, vento. Calma que Pedro vai se encontrar comigo. Tapete vermelho forrado aqui. Foi assim, irmão? Ou Jesus mandou ele vir
com vento e tudo, com tempestade e tudo, com mar bravio e tudo. E por que é que Jesus, que tem o poder para acalmar o mar, depois não acalmou antes? Por que ele diz assim, não, Pedro, primeiro eu vou acalmar tudo para resolver? Não. Jesus estava ensinando para Pedro, você tem que aprender a me servir com vento forte, com onda se levantando, com mar bravio. Pode se levantar o espírito do governador, mas você vai me servir assim. Depois que você me servir assim, eu entro no barco e acalmo a tempestade. Abra a boca. Não tem que acalmar nada para você ser fiel. Não tem que acalmar nada para você servir Jesus. Não tem que acalmar nada para tu ser crente. Não tem que acalmar nada para tu ir para a igreja. Tu vai vir na tempestade, mas quando você entrar no barco, ele vai abrir latas. Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Com carinho. Com carinho, porque hoje é dia das mães. Com carinho. Olha para o seu irmão e diga assim, quem te disse que era fácil? Quem disse? Quem foi que disse? Foi o mentiroso que falou isso. Porque o meu Jesus disse, vem cá que eu tenho uma promessa para vocês. Tem, Jesus? Cadê? Jogue. Mande ela. Vai agarrar. Vai, agarra. No mundo tereis aflições. Bastante bom ânimo. Escute. Vamos interpretar o versículo. Uma exegese aqui bem curta. Extrair aqui o sentido original. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. O texto não diz, no mundo tereis aflições. Quando as aflições passarem, tem de bom ânimo. Não, ele não diz isso. Está dentro do mesmo contexto. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que é que ele está dizendo? Tenha bom ânimo no meio da aflição. Diga, aquele que leva. Diga alto, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Agora olhe para sua irmã e diga para ela assim, não deixe que o sofrimento diminua a sua adoração. Continue adorando, continue dando glória. Tem um louvor, né, que eu não sei, eu não sou cantor, eu sou pregador, mas se o irmão que canta puder, que diz assim, Deus é soberano, Ele faz o que quer pra chegar a... Isso, me ajude aí. É preciso... Cante, irmão. Problemas seus, você Isso. precisa saber. Mais do seu Deus. Mais do seu Deus. Se parecem insolúveis